capítulo 6 de Daniel diz: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia o que, pessoal? Isso, grife aí. Um espírito excelente. Aí quando alguns leem isso aqui, dizem é o Espírito de Deus, mas não está falando aqui que é o Espírito de Deus, está falando aqui que é um espírito excelente. Pastor, o Espírito de Deus não é excelente? Claro que é. Mas esse espírito aqui é o espírito de Daniel, que tinha a excelência do Espírito Santo. Amém? É tanto que na escrita aí está escrito em minúsculo. O Espírito, quando é o Espírito Santo, geralmente a escrita é em maiúsculo. Amém? Então, ele tinha por natureza humana um espírito excelente. Amém? Por isso, vamos para frente. E Daniel se distinguiu destes presidentes e sábios, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhes disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode se revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apressaram e apresentaram-se ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, se faz caso diante de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre, ele que te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso
que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém ou não amém? Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra, para paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Amém? Diga: Pai, fala o meu coração e me ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Pode sentar. Irmãos, o poder da oração é algo fantástico. Daniel, ele tinha como constância na sua vida a oração. O seu coração agradecido o levava sempre a Deus. A sua gratidão pela vida, a gratidão por tudo que Deus lhe concedera, porque ele estava no cativeiro, mas o seu cativeiro havia se transformado em bênção, porque ele aproximava-se de Deus todos os dias em oração. A Bíblia diz que ele o fazia 3 vezes diariamente. Olha que coisa linda, né? 3 vezes diariamente alguém se aproximar de Deus. Às vezes a gente fica pensando que tem gente que leva uma vida toda e não consegue fazê-lo. Tem gente que passa uma vida inteira e não consegue se aproximar de Deus verdadeiramente. Mas Daniel, ele o fazia 3 vezes ao dia. Ele comungava com Deus 3 vezes ao dia. Ele tinha uma comunhão, uma koinonia com Deus tremenda. E nada podia afastá-lo da presença de Deus. Nada podia tirá-lo daquele momento a sós com Deus. Então, os seus inimigos, assim como o diabo, procuravam ocasião contra ele. Mas sendo ele um homem de oração, ele não tinha nada que o pudesse acusá-lo. Nada dos seus feitos podia determinar algo ruim para a vida dele. Ele carregava consigo a justiça divina. Então, não vendo eles nada que pudessem acusar Daniel, eles o fizeram na lei de Deus. Buscaram na lei de Deus. Eles perceberam que Daniel era um homem de oração. Então eles fizeram um decreto onde o homem que orasse a um Deus ou falasse com qualquer outra pessoa peticionando que não fosse direto ao rei Dário, seria ele lançado na cova dos leões. Olha que coisa. Irmão, Daniel soube, a Bíblia diz que quando Daniel soube, verso 10, leia comigo. Pois quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e fez o quê? Orou. Amém? Quer dizer, não podia ser diferente. Um homem que já tinha em Deus a confiança, um homem que tinha comunhão com Deus, não podia se afastar do Senhor por nada, por nenhuma ameaça. Ele entrou no seu quarto e continuou em oração. O tempo da sua oração não foi tirado. A qualidade da sua oração não diminuiu. Embora houvesse ali uma perseguição, houvesse ali uma ameaça aparente, mas a sua posição de se ajoelhar, diga, de se ajoelhar, de orar, de buscar a face, continuava. Inclusive não se escondeu disso. A Bíblia diz que ele o fez de janelas abertas, amém? E ele orava de janela aberta para Jerusalém, versículo 10, olha só. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, de janelas abertas, veja aí.
em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. Ele não mudou nada daquilo que ele já fazia cotidianamente com Deus. Diga para o seu irmão, a gente não pode mudar com Deus quando as circunstâncias mudam. Amém? Às vezes vem coisas que querem nos proibir de ter o nosso tempo com Deus, mas nós não podemos deixar nossa comunhão por nada. E lembre sempre disso. Você às vezes clama a Deus por um emprego, aí você tem um momento a sós com Deus, e de repente você se vê numa situação em que o emprego tomou todo o seu tempo. Você não pode deixar que nada possa te afastar da comunhão com Deus. Amém? Se você ora 3 vezes por dia, continue orando 3 vezes por dia. Eu tinha um emprego que eu fazia assim. Eu entrava no banheiro da empresa e ia orar, mas eu não parava de orar. Entendeu? Era assim que eu fazia. Eu não tinha tempo para ir em casa, mas eu tinha tempo para orar, meu Deus. Eu tinha tempo para ajoelhar, falar com o Senhor. Eu tinha tempo para manifestar a minha fé no Senhor. E ali no emprego eu também tinha meu tempo para ganhar almas, sabe? Quando o patrão dizia, olha, agora você fica tranquilo aí, vai descansar. Eu disse, tá bom, vou descansar. Pegava a Bíblia, ia ler. E alguém perguntava por mim e dizia, ele está lendo a Bíblia ali. Sentava comigo e eu ia ensinar a palavra para os outros. Amém? Então, amados, a nossa qualidade de vida espiritual não pode mudar por causa de circunstâncias. Elas sempre vão atacar o nosso ser espiritual. Amém? Daniel foi um homem exemplar nisso. Ele mostrou que a sua vida espiritual era atraente. Porque quem é que não podia ser atraído por um homem que manifestava tal espírito? Todos viam nele a excelência de espírito. O próprio rei Dário, quando olha para ele, diz, olha, eu o constituí como um dos presidentes, acima dos sátrapas, dos prefeitos, dos governadores, mas eu vejo que ele está acima dos presidentes. Eu vou constituí-lo como o primeiro no reino depois de mim. Amém? E este homem humilde, este homem corajoso, este homem que era estudioso, a Bíblia diz que ele estudava muito a palavra. Era um homem que tinha sabedoria de Deus, conhecimento. No capítulo 1, Nabucodonosor olha para este homem e percebe nele um espírito excelente. Não somente nele, mas nos que andavam com ele, Hananias, Misael e Azarias. Então, Daniel sempre se destacou por ter essa comunhão com Deus. Pastor, por que o senhor está falando tanto sobre comunhão com Deus? Vai aí para o capítulo de número 9. Capítulo 9. Amém? Por que Daniel não podia se afastar, irmãos, dessa comunhão? Porque Deus tinha algo para fazer através dessa oração de Daniel. Essa vida incessante de oração só podia dar em algo muito grande. E quem quer alcançar algo grande de Deus? Quem quer ter as maiores revelações do céu? Amado, tem uma vida de oração com Deus. Sabe, pastor, eu queria ser santo. Então vai para a oração. Pastor, eu queria deixar as drogas, a bebida. Então vai para a oração. Pastor, eu queria deixar a prostituição, o adultério. Vai para a oração. À medida que você se aproxima de Deus, Deus vai trabalhando em você, vai te modificando. Amém? Então aqui no capítulo 9, versículo 20, Daniel diz assim, falava eu e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face de quem? Do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quem crê assim? Quando o homem Gabriel, que é o anjo Gabriel, quem sabe que Gabriel é aquele anjo que está guardando Israel até hoje? Amém? Está lá. É o guardião de Israel. Aí veja, o homem Gabriel que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado, olha que coisa linda,
És muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. E aí vem a visão de Daniel. Olha que coisa, ele está conseguindo algo tremendo. O relacionamento era tão grande com Deus, por causa da oração, que Deus o amava profundamente e lhe dara agora a revelação, a hermenêutica, a tradução de uma visão que ele estava tendo. Olha só, 70 semanas, diga 70 semanas, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar, diga comigo, a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, o seu fim será no dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém? Irmão, essa visão que Daniel teve, ela é uma visão, é um prognóstico espiritual para nós agora. Quando Daniel teve essa visão, saiu a ordem, a partir do momento que o rei Artaxerxes, ele deu a ordem para que se reconstruísse Jerusalém e o templo, na época do profeta Neemias, na época do sacerdote Esdras, na época de Zorobabel, filho de Salatiel. Nesse período aí, a ordem foi dada, e foram 7 semanas que se deram para que essa ordem fosse concluída. Para quem não sabe, 7 semanas, ou 7 Shabbat, dá 7 vezes 7, que dá 49 anos. 49 anos foram o período para a reconstrução do templo e para a reconstrução da cidade. Veja só, fique comigo até aí. Essas 7 semanas se passaram. Some aí, 7 semanas. 7, diga 7, Shabbat. 7 semanas. Shabbat é 7, é semana. Então 7 vezes 7. Uma semana tem 7. Amém? Então 49. Depois, veja só. Depois que Jerusalém e o templo foi construído, mais 62 semanas, veja aí. 62, verso 26. Depois, mais 62 semanas depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. Pronto. Do dia que Jerusalém foi construída e o templo foi reerguido, até o período que o ungido foi morto. Quem é ungido? Jesus. Jesus foi morto exatamente nesse período dos primeiros 49 anos, passaram 62 Shabbat. 62 vezes 7 anos. Que dá 400 e lá vai bolinha que eu não tenho aqui, eu acho que 490, não é isso? É isso não? Não, é menos. Dá por aí, 400 e alguma coisa. 430 e alguma coisa, né? Eu sou ruim de matemática, assim. Né? Então você vai somar 62 Shabbat mais 7 Shabbat. Se você somar 62 mais 7 dá quanto? 69. 69 acabou, 69 Shabbat, 69 semanas. Elas terminaram no dia que o ungido foi morto. No dia que o ungido foi morto. Ungido é Jesus, diga, ungido é Jesus. E aí ele diz no versículo 26, e o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Pronto, aqui você vai colocar 70 anos depois do ungido, ou depois de Cristo. Na época de um
de um homem, um general romano, né? Ele, 70 anos depois, ele vem e destrói toda a cidade e o templo. É incendiado, é destruído tudo, tá? E nesse período aqui, começou uma coisa muito importante. Vamos lá, vou chegar com vocês. Na cidade do seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Para aí, diga, acabou aqui. Diga, acabou aqui. As 69 semanas. Agora, inicia algo importante. Preste atenção. 7, Shabá, 62, Shabá, lá no ungido. Aí ele dá um lapso temporal para que a gente entenda que vai começar algo importante. O que é esse algo importante, pastor? A partir do momento que Jerusalém e o templo são agora destruídos, primeiro foram construídos, agora são o quê? Destruídos. É o primeiro sinal do que nós estamos vivendo agora. O lapso temporal da graça divina. Começou então o primeiro sinal de que viria o assolador, o desolador, aquele que vem para se fazer carne e habitar entre os homens, mas é o próprio diabo. A gente chama ele, na Bíblia, de anticristo. Pastor, quando é que ele vem? O primeiro sinal foi esse. O período, o lapso temporal da graça começa quando o ungido morre e vai até esse período aqui do verso 27. Vamos ver. E ele fará firme aliança com muitos. Então é alguém que vai trazer uma aliança de paz com muitas nações. E por uma semana é um Shabá, 7 anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Então, esse cara, chamado anticristo, ele vai se manifestar quando o tempo da graça acaba. Quando é que o tempo da graça acaba? Quando vem o arrebatamento da igreja. Amém? A igreja é arrebatada e logo depois começa a última semana. Porque quando nós lemos aqui, nós iniciamos lendo que haviam quantas semanas? Verso 24. 70 Shabá. 70 vezes 7. Ainda, pastor, como que eu posso entender isso? Se a 69 foi há 2000 anos atrás que terminou. Como que o senhor está dizendo que a 70 não aconteceu? Claro que ela não aconteceu. Porque nós estamos vivendo 2000 anos de graça. Amém? 2000 anos de misericórdia. 2000 anos de amor. 2000 anos em que Deus está nos dando a oportunidade a gente se reconciliar com Ele por meio de Jesus Cristo. Quem entende isso? O sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo o pecado. E através do sangue de Jesus, eu e você nos achegamos a Deus. A Bíblia diz agora, pelo novo e vivo caminho. Ele nos trouxe o novo e vivo caminho. Então, eu entendo agora pela palavra, pela visão que Daniel, um homem de oração, teve, que nós estamos vivenciando a graça de Deus. Mas, a qualquer momento, a porta se fecha. Quem lembra lá da época de Noé, quando a arca foi fechada pelo dedo de Deus? Ninguém vai fechar a porta a não ser aquele que é dono da porta. Quando a Bíblia fala do arrebatamento, ela diz que nem o filho sabe o dia. Quem lembra disso? Nem o filho sabe quando ele vem. Por quê? Porque o dono do filho é o pai, ou não é? É ou não é? Quem fecha a porta? O pai. O pai é que vai fechar. Jesus disse, eu sou a porta. Mas quem vai fechar a porta não é Jesus, é o pai. Ele vai fechar a porta, ele vai dizer, acabou o período, acabou o tempo. E nesse período que nós estamos vendo tudo o que está acontecendo, nós temos que ver os pactos que estão sendo feitos pelas nações, como Israel está sendo perseguida agora por várias nações árabes, mais de 50 países se reúnem contra Israel, e nós temos que observar homens no cenário mundial que estão fazendo decretos de paz, como esse de Dario, entendeu? Decretos de paz para Israel.
E são decretos que são instituídos para trazer paz entre Israel e nações. Recentemente nós vimos um comunicado de Emmanuel Macron dizendo que ele está, ele está sendo consumido pelo desejo de fazer um pacto de paz entre Israel e as nações. Olha que coisa. E esse cara, ele está sendo eleito presidente da União Europeia. Presidente de 10 países, 10 nações da União Europeia. Viu? Esses países ou nações vão dar o supedâneo, vão dar a base, o alicerce do governo do anticristo. Então, é muito iminente, é muito notória a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Mas, por que eu estou falando tudo isso? Porque essa revelação sobre o arrebatamento, ela não vem para todos. Ela vem para aqueles que estão entrando em comunhão com Deus. Amém ou não amém? Se você não tem comunhão com Deus, você não entende o que está sendo dito, o que está acontecendo em torno. Há muitos cristãos que estão, por assim dizer, estão desavisados por não terem comunhão com Deus. Há muitas pessoas que não entendem que não há oração de poder, não há revelação de Deus, se essa oração não vier num coração convertido. Amém? Diga assim para o seu irmão: se você não se converter e não tiver um discipulado compromissado com Deus, você não vai ter a revelação do Senhor. Segunda coisa, se não houver sinceridade, diga sinceridade, no teu cristianismo, se você não for cristocêntrico, se Jesus não estiver no centro da tua vida, se você não for obediente à palavra de Deus, não vai haver revelação sobre o arrebatamento no teu espírito. Você vai continuar dissolutamente como o povo na época de Noé, dissolutamente como o povo que estava lá naquelas 2 cidades, Sodoma e Gomorra, que foram destruídos, ou o povo de Jericó também. Entende? Se você não perceber, não sentir espiritualmente o tempo. Irmãos, olhe para o tempo. Qualquer um aqui sabe quando vai chover, sim ou não? Né? Outro dia eu estava caminhando com a minha esposa na beira-mar, e um cidadão chegou, eu estava tomando um cafezinho num rapaz que vende tapioca lá, e aí a gente tomando café, o cara passou e disse: vai chover. Eu olhei para minha esposa e disse: cara, rapaz, que vai chover? Será que a gente chega no carro? Ah, mas não vai chover tão rápido assim também não. Irmão, só foi chegar no carro. Caiu um toró, eu digo: a boca santa, viu? A boca. Mas você sabe o que é? É que o cara tem uma percepção de tempo fantástica. Ele sentiu no vento, ele sentiu na mudança do clima, ele sentiu, sabe? Eu olhei para o céu, estava aberto, não tinha nuvem. Mas quando eu entrei no carro, que começou o respingo, que eu dei a volta ali na orla da beira-mar, entrei na outra via, estava fechado e estava aquelas nuvens fechadas, escuras, se aproximando ali, e foi um toró d'água danado, um pau d'água grande. Eu disse: meu Jesus, o cara estava certo, ainda bem que eu entrei no carro logo. E quem não ouve o rapaz do tempo? E quem não ouve o aviso daquele que é profeta do tempo? Nós somos profetas do tempo, mas não do tempo cosmos, do tempo dessa terra. Nós somos profetas do tempo de Deus, do Kairos. Nós não somos profetas do Cronos. Nós não temos como dizer até quando você vai viver, e quando você vai morrer, e quando vai ser o arrebatamento da igreja. Não, eu não sei. Seria Cronos, eu não sei. Mas eu sei pelo tempo de Deus, o Kairos, que se aproxima o tempo, que é chegada a hora. Amém? E pelo tempo de Deus, eu percebo de forma espiritual, eu sinto de forma espiritual. O meu coração se anela a Deus em oração, em clamor, porque eu sinto que o dia se aproxima, irmão. E somente aquele que entra em oração com Deus é que sabe disso. Somente aquele que tem comunhão na oração. Diga: nós temos que orar mais. Temos que falar mais com Deus. E temos que satisfazer mais o Senhor nisso. Não temos que ter orações incrédulas. Não temos que evitar a disciplina do Senhor. Irmão, entrar na presença de Deus é aprofundar-se com o Senhor em tudo. Amém ou não? E aí, como é possível que alguém tenha comunhão com Deus se não entender Jesus Cristo? Nós só podemos entender, só podemos entender Jesus quando nós nos aproximamos dele.
Aí nós começamos a entender coisas que eu creio que Daniel, lá na casa dele, de janelas abertas, ele entendia perfeitamente. Isso fazia com que ele não se preocupasse com nada, com decreto, com morte, com leão, com cova, com nada. Ele não estava preocupado com mais nada, ele só estava ligado com Deus. Havia nele um coração cheio de Deus. Quando nós estamos cheios de Deus, nós estamos reconciliados com Ele. Amém ou não? Diga, há necessidade que eu primeiramente me reconcilie com o Senhor, através de Jesus. Há uma necessidade que eu entenda o que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Há uma necessidade que eu entenda que eu não posso ficar julgando os outros, eu tenho que julgar a mim mesmo, eu tenho que olhar para mim agora. Eu não posso me aproximar diante do Senhor sem olhar para mim. Às vezes a gente se aproxima olhando para os outros, orando para que Deus resolva o problema que está no outro. Irmão, nós precisamos olhar para nós mesmos. E nós precisamos limpar o nosso interior. Amém? Algo que Jesus viu nos fariseus, lá em Mateus 23, é que eles por dentro eram tão bonitos, tão bem limpos, arrumados, mas por fora que diga, mas por dentro eram sepulcros caiados, eram podres. Então, amados, nós temos que limpar o nosso interior. Amém? Não adianta a gente pensar que vai se aproximar de Deus com o coração sujo, com a mente suja, com palavras, sabe, falando mal do irmão, da irmã, do amigo, do parente, não adianta. Falar mal de ministério, não adianta. Nós temos que limpar o nosso interior, o nosso coração diante do Senhor. E nós temos sim que cuidar da nossa família. Amém? Temos que cuidar da nossa família. Temos que dar ao Senhor, graças a Deus por tudo. Temos que entender que somos provados para servir a Deus com dignidade. As provas vêm, diga, as provas vêm. Mas para que a gente sirva a Deus com dignidade. E ainda, aprender a trabalhar para depois colher o fruto do trabalho. Amém? Hoje, qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho maior é aprendermos a nos achegar a Deus, a nos aproximar de Deus segundo a sua vontade, não segundo a nossa. Geralmente as pessoas hoje estão aprendendo aí a presença de Deus para buscar alguma coisa. Elas querem alguma coisa de Deus, então elas vão à presença do Senhor e elas, entre aspas, fazem sacrifícios humanos, não espirituais. Esse falso evangelho de hoje, esse pseudo-evangelho ensina as pessoas que elas vão sacrificar para alcançarem graças de Deus. Irmão, isso é uma mentira deslavada. Você não tem que fazer nenhum sacrifício para alcançar a graça de Deus. Sabe por quê? Porque graça é dom ou dádiva não merecida. Não tem como eu merecer nada que vem do Senhor. Amém? Eu não posso fazer nada, nenhum sacrifício. Pastor, e se eu trouxer um carro para dar para a igreja? Isso não resolve. E se eu der uma casa para a igreja? Isso também não vai resolver. Nada que você tenha vai trazer a graça de Deus para você. Lembre-se, a graça de Deus, o amor, a misericórdia de Deus foi manifestada na cruz do Calvário através de Jesus. Ele pagou o preço. E depois que ele pagou o preço, nós não temos que pagar mais nada, a não ser uma vida realmente condizente com aquele sacrifício. Quando eu recebo Jesus, eu não recebo só a pessoa de Jesus. Eu recebo o sacrifício de Jesus. Quem entende isso? Quando eu recebo o sacrifício de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus, ele me limpa de todo o pecado. Então, se eu recebi o sacrifício, eu não tenho mais que fazer sacrifício. Já não tenho mais. Eu só sofro quando eu não recebo o sacrifício. O sacrifício da cruz tem que estar latente, visível em mim. Eu tenho que ser imitador daquela cruz. Eu tenho que ser realmente um homem voltado para aquele lugar chamado Gólgota. Amém? E entender que lá valeu a minha salvação. Lá valeu a minha bênção. Lá foi pago tudo aquilo que me condenava. Ele pegou e rasgou a cédula que estava me condenando. Ele pagou com sangue a minha salvação, a sua salvação. Amém? Então, pastor, se já foi pago o preço, se já foi feito o sacrifício, eu não tenho que fazer mais nada? É só eu sentar e esperar a volta de Cristo? Não. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós vamos ter que nos apresentar a Deus com mãos limpas. E isso não é fácil nesse mundo, pessoal?
Eu já vi tanta gente dizendo assim, rapaz, eu vou entrar na política e vou mudar tudo. Vai não. Você vai entrar na política e vai ser mudado por completo. Porque quando você entrar lá, você vai ficar com a mão suja. Entendeu? Então não tem essa coisa de você querer se misturar com o mundo e não ficar participante do mundo. Nós temos que nos apresentar a Deus com mãos limpas. Eu creio que a oração de Daniel, assim como a nossa, tem que ser essa. Vamos lá, olha para o seu irmão e diga a primeira coisa. Diga, livra-nos da má consciência. Abra em Hebreus 10, versículo de número 19. Perdão, não é o 19 não. Vamos voltar só um pouquinho aqui. Verso 12. Fala de Jesus assim: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Pule agora para o 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de quem? Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração. Olha que coisa, não é fácil chegar até Deus. Se você diz, eu vou chegar até Deus como Daniel, presta atenção a uma coisa. Tem irmão aí que diz, jejum de Daniel, 21 dias de jejum de Daniel. Ótimo fazer o jejum, é maravilhoso. Sou totalmente a favor do jejum. Mas não pensa que você deixando de comer galinha frita, não faz que nem os hipócritas que passam quaresma sem comer carne. Isso não vai adiantar. Amém? Isso é hipocrisia, isso é paganismo. Nós temos que entender o que é o verdadeiro jejum. Ele diz, cheguemos-nos com verdadeiro coração. Isso já é um empecilho para muitos. Inteira certeza de fé, segundo empecilho. É um degrau alto esse. Tendo o coração purificado de má consciência. Puxa, como isso aqui é grande. Isso é uma montanha para muita gente. 4. Corpo lavado com o quê? Água limpa, bote palavra. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Amém ou não amém? Então, irmãos, chegar até Deus não é fácil. Nós vamos ter que dar ao Senhor a primazia. Nós temos que entender o comportamento de quem se chega a Deus. Você não pode chegar a Deus com consciência ruim. Ele vai olhar se você tem um verdadeiro coração, se a tua fé está inteira, se você tem um coração purificado de má consciência e se você tem sido lavado com a sã doutrina. Segunda coisa, segunda oração que você tem que fazer para se achegar a Deus. Diga assim, Senhor, livra-me de um coração incrédulo. Aí no capítulo 3 de Hebreus, versículo 12. Hebreus 3, 12. Olha só. Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Amém ou não amém? Então, cuidado, irmão, com essa coisa do coração incrédulo. Cuidado, peça a Deus para que ele tire de você esse coração incrédulo. Pastor, o que é um coração incrédulo? É um coração que não tem fé? Não. Se você vive como aqueles que não têm esperança na volta de Cristo, se você vive como aqueles que não aguardam o retorno, o dia do arrebatamento, você vive uma vida dissoluta, uma vida como qualquer um outro religioso. Sabe o que é vir à igreja? Senta aqui, levanta, canta, senta de novo, ouve a palavra, termina o culto, vai fazer a oferta e o dízimo, terminou, pegou a Bíblia e a paz do Senhor, irmão, tchau, até domingo que vem, se Deus quiser. Quem entende isso? Quantos anos você tem de crente? Quanto tempo faz que você faz a mesma rotina? Quem foi que disse a você que é isso que Deus quer da sua vida? Quem foi que te chamou para ser igual aos fariseus hipócritas?
O teu culto a Deus começou quando você acordou de manhã. Se você prestou atenção, Deus estava lá do teu lado quando você acordou. Se você não prestou atenção, o Espírito Santo estava lá e Jesus Cristo disse: até o fim estarei convosco. Então, se eu tenho a visão de Deus em minha vida, quando eu entro no banheiro, quando eu vou à casa de alguém, quando eu vou para o meu trabalho, quando eu vou para a minha faculdade, quando eu vou para a minha igreja, todos os cantos que eu vou, Davi disse isso: Senhor, para onde fugirei eu dos teus olhos? Se eu for até o mais alto céu, lá tu estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, também comigo estarás. Então não adianta, porque ninguém foge dos olhos de Deus. O nosso culto a Deus perfeito começa quando nós acordamos e dizemos ao Senhor a graça e a glória eterna. Quando eu invoco meu Deus pela manhã, como Daniel, e ao meio-dia ou 1h da tarde ou 3, não importa a hora, mas eu tenho um segundo momento em que eu vou dobrar meu joelho ou vou sentar numa cadeira, sei lá, não sei qual é a minha posição na hora, mas seja eu for dentro do carro dirigindo, eu vou fazer a minha segunda oração. Eu vou ter o meu momento com Deus. E hoje, quando eu chegar do culto, eu não posso dizer: pronto, já fiz minha parte. Não. Eu posso muito bem chegar hoje e fazer a minha oração a Deus também, não posso? Então, não importa como eu esteja cansado, com sono, e amanhã tem que acordar 4h30 da manhã, horas. Eu vou orar meia-noite, 11 horas, meia-noite, 1h da manhã, 10 horas da noite. Eu não sei qual é o teu horário, o meu é meia-noite. E eu faço a minha oração a Deus. Quem me acompanha meia-noite na oração? Amém? Então, amados, nós temos que ter uma vida de oração. Para a gente entender tudo que está por vir. Eu não posso me afastar da graça de Deus. Então, o Senhor tem que nos livrar dessa incredulidade de andar como os outros. Porque eu muitas vezes eu olho para dentro da minha casa, para o marido ou para a esposa, ou o filho olhando para o pai. Se ninguém tem vida de oração, então ninguém edifica ninguém. Outro dia eu fui deixar meus filhos no colégio, eles tinham prova, e quando eles foram descer do carro: peraí, me dá a mão aqui os dois, vamos orar pela prova, para que Deus possa dar sabedoria a vocês. E oramos os 3 dentro do carro, antes deles descerem do carro. Irmãos, tem momentos que nós temos que consagrar nossa família, e é essa hora, essa oportunidade que muitas vezes nós perdemos. O marido vai saindo de casa: volta, vamos fazer uma oração. A esposa vai saindo de casa: volta, vamos fazer oração. Os filhos vão para o colégio: vamos fazer oração antes. É necessário falar com Deus, amém? Terceira oração, abra aí por favor em Efésios 4, verso 22. Diga: Senhor, me livra dos maus sentimentos, amém? A despojar-vos quanto ao procedimento anterior. Quem é nova criatura diz amém? Do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira, e falai o quê? A verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar a quem? Ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Amém, irmãozinho do palavrãozinho? Amém? Às vezes eu estou falando com o irmão aqui da igreja, o cara... Digo: vale Jesus. Fico só... Esse cabra não ora não. Porque o Espírito de Santidade não está nele. Né? Tem que ter cuidado, irmão. Boca é negócio sério. Inflamada pelo inferno, né? A língua é inflamada pelo cão. Diga assim: irmão, olha para ele: irmão, dá aqui a língua para eu cortar. Estou brincando. Então, aí diz assim, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria,
e blasfêmias sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quem crê diz amém. Então, irmão, tira esses maus sentimentos do teu coração. Quer se aproximar de Deus? Eu podia estar pregando aqui, ó irmão, quem está na cova dos leões e quer sair de lá ileso? Todo mundo quer. Eu podia falar sobre a fé de Daniel de entrar lá, mas não tem nada de fé não, era comunhão pura. Quando eu sei na presença de quem eu estou, não importa onde eu vá, ele vai comigo. Amém? Então entenda essas coisas que são necessárias na tua oração diária. A quarta oração, diga, livra-nos de toda obra maligna. Ah, pastor, existe? Claro que existe. O mundo jaz aonde? No maligno. Então você tem que ser livre disso aí. Abra aí em 2 Timóteo 4. Olha o que Paulo escreve a Timóteo. E o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Diga amém. Então existe a má obra? Existe. Existe. Existe bruxaria, feitiçaria? Existe. Aqui no interior do estado, outro dia foi encontrado aí vários corpos de pessoas que foram pegas e foram sacrificadas por satanistas. Estava aí no Barra Pesada, nesses jornais aí, entendeu? Eu não sei mais o nome, é 22, Rota 22, essas coisas. E eu estava vendo essa entrevista sobre crianças, sobre jovens, entendeu? Praticando rituais macabros. Existe obra do mal? Existe. Mas ele veio para nos fazer ter autoridade sobre todo o mal. Amém? Pisar na cabeça da serpente e do escorpião. E a Bíblia diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Mas é contra todos? Não. Ela não vai prevalecer contra vós. Vós quem? Vós que estáis no Senhor. Amém? A quinta oração. Diga, livra-nos das más companhias. Amém ou não amém? Abra aí, por favor, em 1 Coríntios 15. Quem gosta de má companhia aí? Sei não, viu? Tem muita gente que só se apega com quem não presta. É ou não é verdade? Eu estava outro dia num banheiro, num shopping, e um cara entrou conversando com o outro. Disse, rapaz, você vai para uma festa? Aí o cara disse, não, minha mulher me mata se eu for. Ele disse, pois eu já acostumei a minha, ela encaliçou. Eu vou e ela fica em casa, quando eu chego ela fala, eu não estou nem aí. E de tanto eu fazer isso, ela se acostumou já. Você devia fazer a mesma coisa com a sua. Olha a má companhia. Um bom marido se torna mal por causa disso. Um bom filho se torna mal porque anda com quem não presta. Pega o teu filho, traz para a igreja, pega o teu filho, vai gastar tempo com o teu filho. Hoje, os pais não têm mais tempo para os filhos, irmão. O cara sai para trabalhar de manhã, chega de noite, o menino já está dormindo. Você tem que ter tempo com o filho, senta com ele, porque se você não conversar com o teu filho, com a tua filha, outros virão para aconselhá-los para o mal. Pastor, não sei o que é que eu faço, esse menino só quer estar na esquina com as más amizades. Cara, vai lá, pega, o filho é teu, busca lá. Mas pastor, aí eu vou estar, humilhando ele na frente dos outros. Vai não, meu irmão, você vai estar sendo pai, você vai estar sendo mãe, você vai estar sendo amoroso. Porque quando Ló estava lá na cidade de Sodoma e Gomorra, e suas duas filhas e sua mulher, eles teimaram, mas Deus mandou que os anjos pegassem com força e os levassem para fora na marra. Se você ler Lucas 14, a parábola da ceia, é interessante que para que a casa de Deus esteja cheia, ele diz assim, força-os a entrar para que a minha casa esteja cheia. Força-os. É força. O reino de Deus é conquistado pela força. E tem momentos que você tem que ser muito pai, para amar o seu filho a esse ponto. Para de assistir Rede Globo. Para de assistir novela. Para de assistir esse filme velho vagabundo. Que ensina, deixa o menino, deixa ele fazer o que ele quiser. Se ele quiser ser boiola, se ele quiser ser não sei o quê, deixa ele ser. Lá em casa não, violão. Não. Deus me deu para eu ser sacerdote. Deus me deu para eu cuidar.
Quando a minha mulher pariu meus filhos, eu estava lá do lado, quase que eu morro dentro na hora da cirurgia. Eu estava lá vestido de médico, olhando os meninos saírem. Eu ainda fiquei na preocupação, quando foi a Débora, que eu queria saber se era só um ou se era dois. Você é louco, depois de um sacrifício daquele, depois de tanto não um, não dois, pagando, tirando os bofs para fora para pagar colégio caro. Eu vou deixar corromperem meus... Vou nada. Ali é meu sangue. Ali foi vida de mim e da minha esposa que saiu. Amém? Deus nos deu a bênção, é nosso. Não vai não, mas não vai mesmo. Não vai, mas não vai, não vai, não vai. E nós temos que ser realmente muito de Deus para entender o que é a possessividade espiritual. Nós somos, a Bíblia diz, não sou eu, propriedade exclusiva de Deus. Amém? Então, o meu lar, minha casa, os meus filhos, minha mulher, tudo que está lá em casa é de Deus. Eu não deixo o diabo passar a mão. Não deixo. Eu luto por isso, eu sou um leão para essas coisas. Eu sou um leão. Não vai. Deixa a menina com o celular aqui. Me dá aqui o celular. Deixa eu ver. Tem senha? Quero senha aqui não. É na hora que eu chegar a olhar. Pastor, e a privacidade deles? Não tem. No dia que se tornaram meus filhos, não tem privacidade. Nasceram lá em casa porque quiseram. Lá em casa não tem privacidade. O meu celular não tem senha. Aliás, agora tem, porque estava toda vez que eu botava no bolso, o bicho ficava... Quando eu via, estava gente cantando aqui no meu bolso, era um bocado de coisa. Aí eu disse, minha filha, resolve isso aqui. Ela botou um negócio lá, um L assim, ó. Eu até digo para vocês que o meu é um L. Ela botou para eu não esquecer. Se ela botasse outra letra, eu acho que eu esquecia. Entendeu? Então, irmãos, é uma coisa absurda alguém ter um filho dentro da sua casa tendo senha de celular. Que coisa. Tem que esconder o que de você? Bate na porta trancada. Eu tenho que respeitar a privacidade do meu filho. Pá! Privacidade o quê, rapaz? Pensando o quê? Não tem negócio de privacidade. Meu irmão, nasceu lá em casa. Por que quis? Amém? Quem entendeu como é ser imitador do Evangelho de Cristo? Quem quer ser realmente como Deus na vida dos seus filhos, da sua família? Tome posse dessas coisas. Isso não é democracia. Diga, não é democracia. É teocracia. Deus é que manda. E quem pode manda e quem tem juízo. Pronto. Vocês estão entendendo tudo. Agora, outra oração. Livra-nos de toda forma de mal. Porque o mal tem várias formas. Quem sabia disso? Várias. E aí eu tenho que entender isso. Abra aí em 1 Tessalonicenses 5, 22. Eu gosto muito desse texto, principalmente para as irmãs. 1 Tessalonicenses 5, 22. Bote a mão nesse versículo que eu vou dizer agora. Bote a mão e diga, Senhor, me lava com teu sangue. Pronto. Você sabe por quê, irmão? Abstende-vos de toda espécie de mal. Mal. Por quê? Tem gente que não se toca, não tem simancol espiritual. Não busca a revelação do Pai. Irmão, presta atenção. Tem muita coisa má que você recebe na sua vida, que você pratica na sua vida. Sabe? É forma de vestir, é forma de falar. São coisas que... São livros que você começa a ler e você pensa que é um pastor. Rapaz, esse cara é muito bom. Eu não vou dizer aqui nome, porque eu sou processado, mas tem uns 8 pastores que só escrevem heresia. Eu peguei um livro outro dia, entrei numa livraria que não foi o Shopping da Bíblia. O Shopping da Bíblia só tem livro bacana. Porque tudo que chega lá eu fico lendo, sabe, para ver. Sempre eu dou uma olhadinha. Pode até passar, porque é muito livro, né? Mas eu vou dizer uma coisa. Eu cheguei na livraria de um pastor amigo meu. E aí eu comecei a folhear um livro. E não deu para ficar na primeira página.
Quando eu vi, eu já estava na 40ª, e eu fiquei, o tempo foi passando. Aí no meio do livro, o cara diz assim, é um apóstolo lá de Portugal, cidadão. Não vou dizer o nome dele para não levar processo. No meio do livro o cara diz assim, e João Batista morreu com mágoa de Jesus. Eu digo, que é isso, rapaz? O cara foi para o inferno então, João Batista, porque morreu com mágoa de Jesus? Aí eu continuei lendo, porque o negócio, eu digo, rapaz, que coisa satânica essa nesse livro, rapaz. Aí mais 3 páginas para frente, e Jesus não perdoou João Batista por isso. Eita, então Jesus pecou. Que é isso, rapaz? Peguei o livro e disse, moça, queima, rasga, taca fogo, liga para o dono, isso aqui é heresia pura, isso é do diabo. Não, que é isso? Isso é do apóstolo fulano de tal, minha irmã, pode ser quem for, até um anjo de asinha, dizendo qualquer coisa que não está na Bíblia é maldito, isso aqui é maldição, minha filha. Aí mostrei para ela, ela olhou e disse, misericórdia, pastor. Se tu quer ver a outra, vê essa daqui de Jesus agora. Jesus do céu. Foi lá, pegou tudo que era livro do cidadão, botou assim numa cadeira assim à parte, disse, jogou numa caixa e disse, não vendo mais não, pastor, nem que o dono mande. Amém, pessoal? Mas aí você vai e fica lendo essas porqueiras sem saber, sem ter entendimento, você acaba recebendo coisas que não tem fundamento, irmão. É por isso que tem crente que pega a Arca da Aliança e fica buscando a Arca da Aliança até hoje. Sabia? É. Tem igreja que taca a Arca da Aliança assim bem na frente. Irmão, para com isso, isso é meninice. Vai ler Jeremias 3, 14 ao 16, que tu nunca mais pensa em arca na tua vida. Nós não temos que olhar mais para essas coisas, amém? Temos que ter sabedoria para que o Senhor nos livre do mal. Qual é o maior mal de hoje? Pergunta, meu pastor, qual é o maior mal de hoje? Pergunta. Não está com o microfone você, vai. Pastor? De novo, não ouvi, vai. De uma vez, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. 1, 2. A falta do conhecimento. A Bíblia diz em Oséias 4 que por isso as pessoas seriam destruídas. E é verdade. Irmão, o que tem de heresia sendo ensinado é véu que separa o homem de Deus em cima do altar de uma igreja. É o povo pensar que isso aqui é o templo de Deus. Isso aqui é apenas um local de reunião, gente. O templo é você. Pelo amor de Deus. Tu guarda teu pé quando entra aqui, não guarda o teu coração quando sai na rua. Como que tu vai se aproximar de Deus se tu tem, sabe, numa época em que os cristãos estão construindo o templo de Salomão? E não é em Israel, que é pior. Como que você vai se aproximar de Deus se existem pessoas que estão colocando novamente as práticas levíticas? Estão levando você de novo aos sacrifícios antigos para te afastar do teu sacerdócio que tu recebeu lá na cruz do Calvário. Então, amado, hoje, agora, começa a entrar em intimidade com Deus para que ninguém te engane, porque a Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, lá em Timóteo 4, dando ouvidos a ensinos de espíritos enganadores. Cuidado com você dando ouvido ao que não presta. Pastor, vi na televisão um homem, eu vi até o soco santo, estava vendo na internet, já viu o soco santo, já viu? O cara fica um aqui, o outro lá, e o cara faz tsh, ao outro. Tsh. Irmão, que macacada é essa que nós estamos vendo hoje? Nada disso é para a gente estar credibilizando. Nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Você não tem que buscar ficar dentro de igreja pulando igual canguru, rodando, caindo para trás, endoidando. É a unção do riso, aí começa a rir. Unção da queda, aí começa a cair. Hoje é unção de tudo, unção do soco santo, unção do riso, unção da queda, só não tem santidade ao Senhor. Entra no lugar mais importante hoje. Vai no teu quarto, ora em secreto ao Pai e Ele vai te recompensar. Chegar em casa, faz isso 3 vezes ao dia, todo dia. Amém?
Mateus 6, para a gente fechar o assunto. (6:6). Mas se você não quiser, eu te dou Provérbios 6:6 também. Vai ter com a formiga ou preguiçoso. Se você vence a preguiça, então vai para Mateus 6:6, que dá certo. Tem gente que não ora porque tem preguiça. Sabia? Vamos lá. Tu, porém, quando orares, entra onde? No teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto faz o quê? Te recompensa. Amém? Ah, pastor, isso aqui, quando Jesus disse, ele estava falando o quê? Ele estava falando a mesma coisa que Isaías falou no capítulo 26, verso 20. Que Deus, ele abençoa aquele que entra em oração. Amém? Então fique de pé e entre em oração comigo agora. Põe a mãozinha no coração e diga: Senhor Deus, eu quero comunhão com o Teu Espírito Santo. Eu quero ser templo e morada do Espírito. Senhor, não adianta ser apenas religioso. Eu entrei pela porta da religião bem facinho. Diga: Senhor, quando eu disse que ia entrar nessa religião, todo mundo me recebeu. Quando eu disse que ia entrar hoje nessa igreja, irmãos deram a mão para mim lá fora e me receberam com alegria. Mas entrar pela porta do reino eterno, é necessário que eu receba Jesus. É necessário que eu receba a porta. E essa porta está aberta para você hoje, para que você receba ela. Ninguém vai entrar pela porta do reino se não conhecê-la profundamente. Jesus é a porta. Quem quer entregar sua vida hoje a Jesus Cristo? Ele que é o novo e vivo caminho. Ele que disse: sem mim nada podeis fazer. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, entregando a sua vida a Ele, marcando hoje algo tremendo na sua vida. Daniel sabia por quê estava orando a Deus. E quando o anjo Gabriel lhe traz a revelação das 70 Shabak, das 70 semanas, eu creio que Daniel bateu com os dois joelhos um no outro e ficou estremecido em ver o tempo, o Kairos de Deus acontecendo. Ah, irmão, eu quero que você conheça as coisas de Deus. Eu quero que você entenda o que vai acontecer a qualquer momento. Mais ainda, eu quero que você esteja pronto para esse dia chamado arrebatamento. O dia do Senhor Jesus. E que você não viva a última semana aqui na terra. Que você não passe pela 70ª semana da tribulação, porque são anos terríveis. Eu creio que ninguém vai sobrar disso aí, não. Muita gente que ficar, irmão, vai morrer, vai padecer muito. E Deus está te dando livramento através de Jesus. Quem quer ser arrebatado precisa ter certeza da salvação. Pastor, eu não tenho certeza ainda. Eu sou crente, mas não tenho certeza. Então hoje, faz um voto de entrar em comunhão com Jesus pelo sangue dele. Vem aqui na frente entrar em comunhão com ele. E diz: a partir de hoje eu vou orar em tempo de achá-lo. Eu vou invocá-lo enquanto ele está perto. Diga: nada vai mudar o meu período de oração, a minha vida de comunhão com Deus. E a partir de hoje eu vou orar 3 vezes ao dia. Ah, pastor, mas 3 vezes ao dia talvez seja muito. Querido, Daniel não tinha esse pensamento. Ele tinha um pensamento de estar perto de Deus. Se você acha que 3 vezes ao dia é muito, então que tal a eternidade com ele? Quem quer passar a eternidade, quer passar 3 vezes ao dia com ele. Então vem aqui, porque na verdade ele é que é rei. E você está se aproximando do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Ele está te recebendo hoje na sua casa, no seu reino. E Ele quer ouvir a sua voz. Ele tem todo o poder e autoridade. Ele disse: a mim foi dado todo o poder e autoridade no céu e na terra. Vem hoje para o Senhor. Vem hoje para Jesus Cristo. Vem. Vem no caminho da comunhão, no novo e vivo caminho, caminho de consagração, caminho de fé, caminho de santidade. Vem. Não tenha uma vida medíocre com Deus, tenha uma vida santa, uma vida de poder, uma vida de autoridade. Deus quer te dar algo tremendo. Vem. Eu digo para vocês, eu fui o primeiro a vir agora, porque o tempo é hoje, irmão. Então, se é hoje, eu estou aqui hoje. Eu quero ter comunhão com Deus. Eu quero entender o caminho, a porta. Eu quero estar perto do meu Senhor. Quem quer estar perto de Deus, deixa tudo para trás e segue Ele agora. Tire toda a comunhão com o mundo, com o inferno, com o mal. Vem hoje. Vem. Jesus está te chamando essa noite. Vem. Lá em Mateus capítulo 25 diz que haviam 10 virgens. Todas eram virgens, mas lembre-se, todas elas esperavam pelo noivo. Apenas 5 esperavam da maneira correta, 5 da maneira errada. Eu não sei qual é a maneira, que evangelho é esse que você está seguindo, que você está vivendo. Mas se não é esse que eu acabei de pregar e anunciar, venha aqui na frente. Venha para o evangelho verdadeiro. Não abra mão do evangelho, ele é o poder de Deus para a tua salvação. Sabe viver, e onde estiver, tomar pela glória, a glória de Deus. Venha, 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 venha. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, Senhor. Sai do seu lugar e Estiver, sai do seu lugar e tomar pela glória, a glória de Deus.
Santo, Santo. O Senhor está me mostrando que há pessoas cujo coração está em dúvida, pessoas que estão em cima do muro. Preste atenção nisso. Havia uma pessoa que estava em cima de um muro. E alguém disse para ela: por que você está aí? Ela disse: olha, porque eu estou na dúvida. Então disseram para o diabo: você não se incomoda que essa pessoa esteja em cima do muro? E o diabo disse: não, porque o muro é meu. Se você é de Deus, sai desse muro e vem. O muro não é do Senhor. Quem ama Jesus vive o Evangelho de Cristo. Vem. Não deixe que ninguém corrompa o teu coração, meu irmão. Vem te lavar nas águas mais puras. Minha irmã, não troca a tua salvação pelas amizades, pelos baile funk, pelos forrós da vida, pelas roupas imorais. Nada disso vai te dar salvação. Se você hoje se acha no pecado, hoje mesmo, onde abundou o pecado, abunda a graça de Deus. É por isso que Ele está chamando você para a salvação. Meu filho, não vá mais para a esquina, não vá mais conversar com os amigos do passado, não viva mais para o passado, não olhe mais para trás. Você já sabe que lá não é o lugar de Deus e não é o seu também. Seja forte, tenha caráter de Deus para sair de lá, para nunca mais pisar naquele lugar. Sabe, irmãos, quando meu coração quer me levar para cantos que Deus não quer, a primeira coisa que eu pergunto ao meu coração é: Jesus entraria ali? Então eu não entro. Porque eu sei, irmãos, que há amizades, há pessoas e há lugares que só corrompem a gente. E a Bíblia diz: abstende-vos de toda espécie de mal. Eu não posso, eu não devo, eu não vou. Amém? Eu queria... Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.